Jesus, amém e amém. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Se assenta aí, toma seu lugar, fica à vontade, e Deus seja louvado por essa noite, segunda noite em que nós estaremos falando, desse tema, ensina-nos a orar, renovando a nossa vida de oração, Nós sabemos o quão importante é a oração para a vida cristã. Na verdade, sem oração não existe vida cristã. Semana passada o pastor Jonathan trouxe aqui uma palavra muito abençoada, muito poderosa, falando acerca da dinâmica da fé, Ele usou aqui Mateus capítulo 6, falando acerca do Pai Nosso, nos instruindo, ensinando acerca dos passos ali dentro da oração. E hoje nós queremos dar continuidade, nisso que nós já estamos falando sobre a oração. E eu quero citar aqui um versículo, dois versículos iniciais, está lá no Salmo de número 55, nos versos de número 16 e versos de número 17. Salmo de número 55, versículos 16 e 17. Como a Kathleen já falou, nós estamos na semana do partir do pão, e tem sido algo muito abençoado, muito tremendo. Ontem foi sobrenatural o que nós compartilhamos como corpo, nós somos edificados, nós vemos o corpo crescendo, vemos membros crescendo, as pessoas comentando, falando acerca da palavra. Eu comentava com o irmão agora há pouco, antes do culto começar, a gente, quando é corpo, a gente se alegra quando um membro cresce. Quando você vê um membro crescendo, desenvolvendo, falando, você se alegra, Se você é do mesmo corpo, se você está ligado, quando um membro do corpo cresce, o corpo ganha. O corpo vai ser beneficiado quando um membro cresce. E como nós ficamos felizes por esses dias de partir do pão, Deus tem usado a vida de cada irmão para ministrar, falar, e nós temos aí sido edificados. Salmos de número 55, verso 16 e 17 diz assim: eu, porém, clamo ao Senhor, e o Senhor me salvará, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Ele ouve a minha súplica. Que um salmo de Davi está dizendo ali: eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, e Ele me salvará. À noite, de manhã e ao meio-dia eu vou orar, clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Davi, nós bem sabemos, era um rei, era um monarca, era um estadista, deveria ter muitos compromissos, deveria ter muitas atividades, muitas responsabilidades, como um rei, mas ele deixa claro acerca da sua vida de oração. Ele deixa claro acerca da importância da oração, porque ele está dizendo: de manhã, à tarde e à noite eu orarei, eu clamarei ao Senhor. Esse é um exemplo que nós também encontramos na vida de Daniel. Daniel capítulo 6 e verso de número 10, diz assim: então, quando Daniel soube que foi escrito, assinado, ele foi para sua casa e, com as janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o Senhor, como costumava fazer. Então aqui nós vemos, o exemplo prático de oração na vida desses homens, na vida de Davi, na vida de Daniel, prático, notório, manifesto, uma vida de oração. E hoje eu quero meditar um pouco sobre isso. Como na semana passada nós falamos acerca da dinâmica da oração, oração para glorificar ao Pai, oração segundo a vontade do Pai. Foi dado ali todos os passos, Se por acaso você não estava, eu te aconselho, entra lá no nosso canal no YouTube, está lá a mensagem, assista,
e seja edificado. Então hoje eu quero falar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o exemplo de Davi acerca de uma vida de oração. Mais do que isso, eu quero falar sobre os benefícios que nós encontramos na vida de Davi, resultado de uma vida de oração. E para isso eu quero ler o texto agora sim. Nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo de número 17. É um capítulo grande, nós vamos ler em porções, é um capítulo conhecido, mas nós vamos ler, vamos meditar, vamos fazer considerações, e eu creio que nós vamos ser abençoados na nossa vida de oração. Eu creio que se orávamos, vamos orar mais, se não orávamos, vamos orar, mas as coisas não vão continuar do mesmo jeito. 1 Samuel, capítulo de número 17, e vamos ler lá a partir do verso de número 1. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, e verso de número 1. Aleluia. Está escrito assim: os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale do Carvalho em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha. E havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. E trazia as pernas protegidas com caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze, com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. E o seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos força em combate, homem contra homem. Deixa eu dar uma negritar esse versículo aqui, ó, a parte B do verso 10. Dai-me um guerreiro e meçamos força em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Davi era filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu erguia a voz, de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos
uma arroba de trigo torrado, e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo, oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos, e trará deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Amém? Aí nós vamos continuar aqui a partir do 20, mas aqui é só para nós termos um contexto daquilo que estava acontecendo. É o momento que se levanta diante do exército de Israel, vêm os inimigos filisteus, é o momento que surge Golias para afrontar o povo de Deus, né, para se colocar ali de maneira que o exército parou, não avançava, né, ficou ali num estado sem avanço, porque havia um inimigo afrontando, havia ali um inimigo impedindo, né, havia ali uma batalha eminente para acontecer. E nesse momento Golias se coloca como esse, até então ali temível. Veja que o texto diz que o povo temeu a Golias, né? Teve espanto e temor. Mas é aqui que nós vamos começar agora a observar algumas consequências, algumas ações, alguns benefícios que a oração causa na vida de alguém. Lembrando, vamos falar aqui de Davi, homem que, como diz a Bíblia, orava de manhã, de tarde, de noite. Um homem que tinha uma vida de oração. Não tinha apenas oração na sua vida, mas tinha uma vida de oração. A Bíblia não nos manda ter momentos de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, orar em todo o tempo. E sem dúvida Davi é um homem que nos ensina muito acerca disso. E aqui nós continuamos agora ali no verso 20. 1 Samuel 17 e verso de número 20, que diz assim: Davi levantou-se antes do romper da aurora. E eu vou caminhar aqui nesse verso 20. Nós vamos nos deter um pouquinho aqui. Olha que maravilhoso. Golias se posiciona diante de um exército, e esse exército para. Mais do que posicionar, Golias afronta o exército de Israel, afronta o povo de Deus. Olha, manda um soldado guerrear comigo. Manda alguém para a batalha comigo, para guerrear, para que nós meçamos força, para que nós tenhamos um combate homem a homem. Era isso que estava acontecendo no campo de batalha. Agora, quando nós começamos a ler o verso 20, na verdade um pouco antes ali, né, verso 17, que vai dizer: entre mentes Jessé disse a Davi. Agora é o que está acontecendo na casa de Jessé. Quando Jessé diz a Davi: olha Davi, eu preciso que você pegue aqui alguns mantimentos e leve até os teus irmãos que estão no campo de batalha, que estão lá, que estão fazendo parte do exército de Saul, do exército de Israel, que você leve até eles essa arroba de trigo torrado, esses 10 pães, vá depressa ao acampamento dos teus irmãos. E no verso 20 o que nós encontramos é a resposta de Davi, melhor, é a resposta de um homem que tem vida de oração. No verso 20 nós encontramos o posicionamento de alguém que ora, e a Bíblia diz no verso 20 na minha, que Davi levantou-se bem cedo. Essa versão da King James que estou lendo atualizada diz: Davi levantou-se antes do romper da aurora. Queridos, isso fala de bem cedo, né? Antes do amanhecer, antes do clarear, Davi se levanta para obedecer, Davi se levanta para fazer a vontade do Pai. E o que é que eu entendo aqui com esse levantar cedo? Isso aqui fala de disposição. Davi tinha disposição. O pai fala: vai fazer, e a Bíblia diz: bem cedo ele se levanta para fazer. Sabe, eu acredito que essa disposição bem provavelmente era resultado de um hábito. Davi deveria ter esse hábito, porque ele diz: eu oro de manhã, de
tarde e de noite. Então talvez para Davi essa disposição não era sacrifício, já era costume. Estar disposto, levantar bem cedo, já era algo talvez resultado de um hábito. E por que eu falo isso, querido? Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu não oro porque eu não tenho disposição para orar. Eu não consigo orar porque eu não tenho disposição para orar. E o que nós precisamos entender, que a questão não é essa, a gente não ora porque não tem disposição, não. Na verdade a gente não tem disposição porque não ora. Não é acerca de ter disposição para orar, é orar para ter disposição. Davi tem uma vida de oração. Davi ora de manhã, de tarde e de noite. E quando vem, olha, faz algo, Davi bem cedo, está ali disposto a obedecer. Sabe, nós não oramos, muitas vezes não é porque, na verdade nós não vamos orar porque estamos dispostos. Nós oramos porque nós entendemos que precisamos orar. Nós entendemos a importância. Não, eu vou orar porque eu estou disposto. Não, orar porque eu preciso, eu vou orar porque eu necessito, eu vou orar porque orar é vida, é falar com Deus, é ouvir a Deus, é me relacionar com Deus. Então não é acerca de estar disposto, é acerca de entender que é necessário, entender que é importante, E ele vai orar. Quem nunca disse: eu não estou orando porque eu estou fraco? A gente não ora porque está fraco, não é isso não, a gente está fraco porque não ora. Ainda que seja vamos orar, nem que seja de joelho, nem que seja rastejando, vamos orar, precisamos. Então não oro porque estou fraco porque não oro. Davi, quando chega ali, o que ele tem que fazer, ele está disposto, ele acorda bem cedo para fazer aquilo que precisa ser feito, Não é acerca de estar sentindo, não é acerca de estar disposto. Hoje a gente cria um ambiente, não é isso? A gente vai para o nosso quarto, põe o louvorzinho, diminui a luz, a gente tem tudo para orar e não ora. A gente tem tudo cooperando para que a gente ore, e a gente muitas vezes não ora. Aí eu fico pensando, Paulo e Silas, Atos capítulo 16 e versos 25, onde eles estão? Num ambiente preparado para orar. Tem meia luz, tem um louvorzinho de fundo, tem uma música para acompanhar, tem um tapetinho gostoso para se ajoelhar. Não, eles estão numa prisão, e estão na prisão porque estão fazendo a vontade de Deus, porque libertaram uma mulher endemoniada. Mas só lembrando, essa mulher entrou no caminho de Paulo e Silas, enquanto eles iam a oração. E se entrou no caminho deles enquanto eles iam para a oração, acredite, algo vai acontecer. Não continua do mesmo jeito, não vai ser da mesma forma. E eles vão parar na prisão, mas mesmo sem meia luz, mesmo sem um tecladinho, mesmo sem um louvorzinho, a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Paulo e Silas oravam. Diz para mim, quem é que vai estar disposto numa cadeia, fragelado, machucado, humilhado, vai estar disposto a orar? Então não era questão de disposição, era questão de necessidade, era questão de essência. Não, hoje me feriu, não vou orar, me feriu, preciso orar, me feriu, eu preciso orar, porque se me feriu, eu vou ferir de volta, por isso eu vou orar. Não importa acerca do ambiente, eles vão orar. E eles estão lá orando, à meia-noite. E o que a Bíblia diz? Que de repente veio um terremoto. Um terremoto veio naquele lugar, quebrou a cadeia de todos, quebrou a algema de todos, e todos foram colocados em liberdade. Aquele cenário mudou, por quê? Porque alguém ali decidiu orar, mesmo não estando disposto. Alguém ali decidiu orar, mesmo estando em uma condição desfavorável. Queridos, a gente precisa analisar isso. A minha esposa trabalha com estética feminina e eu gosto. Fazendo propaganda? Não. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Mas se a minha mulher fizer o design nas mulheres, fica mais bonita ainda. Já gostei, já ligou ali, mãe? Dá um desconto para a irmã lá depois. Mas olha só, queridos, e ela faz lá o antes e depois. E como é lindo, ela mostra, hoje ela fez lá, mostrou a sobrancelha, os cílios, como fica bonito. Mas eu queria que você olhasse para Paulo e Silas antes e depois da oração.
Vamos fazer o antes e depois? Antes, cativos, presos. Depois, libertos e libertadores. Aleluia. Antes, feridos. Depois, curados e curando. Antes, correndo risco de morte. E depois, gerando vida. Aí o carcereiro vai querer se matar. E eles dizem, não se mate. Não faça mal algum. Nenhum de nós fugimos. Estamos todos aqui. Aleluia. Porque quem ora, quando a porta se abre, não foge. Quem ora, quando a porta se abre, cumpre o propósito do Pai. O Pai não me trouxe aqui para fazer rebelião e botar os presos para fugir, mas o Pai me trouxe na cadeia para trazer salvação, O carcereiro vai se matar. Quando vai se matar, Paulo e Silas dizem, não te faça mal nenhum de nós fugimos e estamos todos aqui, porque somos de oração. E quem ora não foge, quem ora cumpre propósito. Eles não estavam orando por portas abertas. Eu acredito que eles estavam orando lá por salvação. O Senhor me trouxe aqui. Sabe, muitas vezes Deus coloca a gente em alguns lugares e a gente fica orando para Deus tirar a gente de lá. Quando a gente deveria orar e dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar? Eu acredito que Paulo e Silas não estavam lá, Senhor, dá um plano de fuga. Senhor, abre a porta. Não, Senhor, tem um propósito. O Senhor não nos trouxe aqui à toa. O Senhor talvez hoje nós não estamos entendendo porque estamos aqui, mas tem um propósito do Senhor. Quando a porta se abre, ninguém foge, tem salvação. E aí o carcereiro para, quando eles dizem, não te faça mal. Então o que eu faço? E ele diz, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Sabe, às vezes a gente está orando para Deus nos tirar de lugares desconfortáveis, quando é exatamente lá que Ele quer nos usar. E aí, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E a minha Bíblia diz que o carcereiro reuniu a família naquela mesma hora, ouviram a palavra de Deus, e naquela mesma hora da noite, ele e a sua família foram batizados. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque tem oração, então está gerando vida. Sabe, muitas vezes nós estamos cansados demais para as coisas de Deus, já percebeu? Eu estou cansado para orar. Eu estou cansado para ler. Eu estou cansado para meditar. Só que por outro lado, a gente está sempre tão disposto a fazer as vontades da carne. Por outro lado, a gente está sempre tão... Você já parou para ver, e você já comparou e analisou, se aquilo que te impede de fazer coisas para Deus, também te impede de trabalhar? Você já parou para pensar se aquilo que te impede para fazer coisas para Deus, também te impede de ganhar dinheiro? Pare e pensa. Porque muitas vezes nós dizemos, não, eu não posso fazer porque eu estou cansado, eu não posso fazer porque eu estou assim, né? Então muitas vezes nós estamos cansados para aquilo que é propósito, que é vontade de Deus, mas quando se diz respeito ao que nós gostamos, ao que nós queremos, ao que a nossa carne se agrada, nós tomamos um posicionamento diferente. Hoje pela tarde eu pensava nessa questão das crianças, compartilhamos um vídeo essa semana, da Isa ali, do videozinho da criança, e falamos muito ontem aqui sobre criança, né? E o reino de Deus é delas. Jesus disse, vocês têm que ser como elas. Só que Ele não está falando acerca de nós termos comportamento de criança. Ele não está falando, olha, se comportem como... Porque uma criança não é assim, tira um brinquedinho dela, fica de bico. A criança no mesmo momento é amiga, daqui a pouco já não é mais, daqui a pouco já volta a ser. Mas hoje eu fiquei meditando e pensando, existe coisas que uma criança pode ser, e analisa comigo. Uma criança pode ser egoísta? Pode. E tem crianças às vezes pequenas egoístas, que ela pega o brinquedinho, o outro amigo vai brincar, ela fala, não, é meu. Tem criança que ela está comendo algo, outra criança vem e fala, vai pegar, ela, não, é meu. Isso é o quê? Egoísmo. Tem criança que é assim. Criança. Agora eu fiquei pensando, não tem como uma criança ser orgulhosa. Não condiz orgulho com uma criança. Por quê? Porque o orgulho é pensar mais de nós mesmos. É dar mais valor para a gente. É pensar mais acerca de nós.
E uma criança não pensa assim. Uma criança não tem entendimento assim. Por que Jesus está dizendo, sejam como uma criança? Olha, tenham não é se comportar, mas é ter o sentimento, né? É ter esse posicionamento. E aí a gente precisa parar para pensar, quantas vezes a gente não está cansado para as coisas de Deus, de coisas que não nos cansam para outras coisas. Muitas vezes nós não temos força, não tenho força para orar, mas na mesma hora que não ora, está ali zapeando, trocando, dá mais trabalho trocar de canal do que orar. Cansa mais ficar trocando um canal, porque sabe o que a gente fez? A gente saiu do Egito, mas talvez ainda não tenha uma nova natureza. Porque a gente parou de beber, mas no lugar da bebida a gente colocou outro vício. A gente parou de fazer o que era errado, mas não passou a fazer o que era certo. Eu não bebo, mas eu maratono 200 séries por dia, mas estou cansado para orar. Eu estou cansado demais para orar, né? Então pensa nisso. Se as mesmas coisas que te impedem de ter força para as coisas de Deus, também são as mesmas coisas que te impedem de ter força para as coisas do mundo. Né? Quantas vezes a gente até deixa de fazer para Deus, para no dia seguinte ter mais trabalho. Eu vou me resguardar porque amanhã eu tenho que estar bem. Não, eu vou a Deus, porque amanhã Ele vai. Amanhã não, hoje, enquanto eu ouço a palavra, Ele já está me renovando, já está me restaurando. Aleluia. Sabe, pensa nisso, irmão. Nós estamos falando aqui acerca de alguém que tem uma vida de oração, e quando tem uma vida de oração, tem disposição. Não me responda, responda a si mesmo. Mas você se sente desanimado na sua semana? Você se sente sem disposição muitas vezes? Você se sente cansado muitas vezes? Você talvez até começa teu dia cansado. Talvez nós começamos o nosso dia cansado. Sabe por quê? Porque a gente vai trabalhar 7 horas da manhã, mas vai dormir 1 hora da madrugada, porque a gente fica na frente da televisão. E aí quando a gente acorda cansado, atrasado, sobrecarregado, e vai trabalhar, e trabalha um dia todo, e diz, eu não sei porque eu não tenho disposição. Sabe, a gente precisa rever. Aqui está falando de alguém quando recebe algo, olha, bem cedo ele estava disposto. Sabe, de repente rever sua agenda. Vai dormir 10 horas, 10h30. Mas eu não consigo dormir tão cedo assim. Vai para a cama. Vai para a cama, teu corpo vai começar a acostumar. E daqui a pouco você vai dormir. Daqui a pouco você vai descansar. Sabe o que vai acontecer? Amanhã acordar 6 horas não vai ser tão difícil. Tudo bem que até o primeiro dia, primeira semana não vai ser tão fácil. Mas depois que você cria um hábito, fica interessante. Aí você vai dormir mais cedo, consequentemente você acorda mais cedo. E agora que eu acordo mais cedo, o que eu faço? Você acorda mais cedo e vai tomar café com o Espírito Santo, vai tomar café com a palavra de Deus. Agora você não levanta e sai correndo. Agora você tem tempo para dar aquilo que realmente é importante. Sabe, a gente precisa pensar, como é que a gente começa o nosso dia? Vamos fazer de conta que essa mesinha aqui, é a mesinha do lado da sua cama. Quando de manhã cedo, qual é a primeira coisa que você faz se tiver uma cena dessa? Às vezes está lá, acordou. Para onde vai teu dedo primeiro? Para onde vai a tua mão primeiro? Sabe por que eu falo disso? Porque isso aqui diz respeito a com quem nós nos conectamos primeiro no nosso dia. Será que a gente se conecta com o céu? Será que a gente se conecta com Deus? Ou a gente já quer saber o que está acontecendo aqui? Sabe, está aqui, está do lado. Talvez, você falou, pastor, ficou difícil de imaginar essa cena. Verdade, porque a Bíblia talvez não está nem perto de você. Mas o celular, você não... Já viu como a gente tem costume de fazer assim, Está procurando sempre o celular. Mas você nunca vê ninguém fazendo assim, procurando a Bíblia. Não é? Você sai de um ambiente para outro. Qual é a primeira coisa que você faz? Só deixa eu ver se eu estou levando meu celular. Você não vai sem. Então, como você começa o seu dia? Sabe, começa assim, vai dormir mais cedo, acorda mais cedo. Quando acorda, vai ler uma palavra, né? Primeiro acorda de verdade. Toma um copo de água natural para você despertar. Faz um café e vai ler a palavra. Tira lá, lê, e aí ora.
Fala com Deus, se conecta com o céu. Aí a gente vai dormir tarde, fica assistindo um monte de porcaria, vai dormir tarde, acorda tarde atrasado, sai correndo e termina o dia e fala assim: não sei por que Deus não fala comigo. Não sei por que Deus não fala. Né? Então é algo que a gente precisa. Então aqui Davi já pensa nisso. Será que você começa seu dia com oração ou com especulação? Você começa seu dia com Bíblia ou com intriga? Como nós começamos o nosso dia? Porque essa disposição de Davi me ensina algo, que uma vida de oração produz disposição. Uma vida de oração produz disposição, determinação. Sabe, fica claro, tudo que eu estou falando que produz, também a falta denuncia o estado que nós estamos muitas vezes. Não consigo, não posso, para isso estou fraco, né? Crente galinha da Angola, estou fraco, vive fraco. Né? Então uma vida de oração produz disposição, e eu ainda me arrisco a dizer que produz disposição espiritual, produz disposição física, produz disposição emocional. Aí a gente não tem essa constância, não tem essa vida, e está ali muitas vezes espiritualmente fraco, emocionalmente fraco, não pode ouvir nada, que tudo fere, tudo. Eu falava aqui ontem no Partir do Pão, que geração, não dá para dizer que a geração reteté, não é, a geração mimimi. Hoje a geração é a geração mimimi, que não pode falar nada, que tudo fere, que tudo machuca. Por quê? Porque nos falta essa vida de oração. Mas uma vida de oração produz disposição. Vamos voltar lá e continuar no verso 20. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor. Esse verso 20 prega muito para a gente. Ele acorda bem cedo, ele tem disposição. Por quê? Porque ele vai fazer o que o pai mandou fazer. Só que observa, Davi cuidava de um rebanho. Davi era pastor de ovelhas, pastor de campo, cuidava das ovelhinhas, dos bichinhos lá, ele cuidava. Só que o rebanho não era dele, o rebanho não era de Davi, né? O rebanho era de quem? Era do pai. Aquele rebanho foi um encargo que ele recebeu do pai. Cuida desse rebanho, cuida desse rebanho. Então quando o pai fala assim para ele: Davi, vai levar esses mantimentos para os seus irmãos no campo de batalha. Então no dia seguinte ele acorda bem cedo, mas antes de sair para fazer, ele coloca alguém para cuidar das ovelhas. Olha que interessante, olha que lindo isso. O que é que isso me ensina? Que Davi não largou o que estava fazendo. Davi não abandonou o que estava fazendo. Davi não abandonou a responsabilidade porque algo novo surgiu. Davi não abandonou, porque algo mais emocionante. Agora eu vou lá para o campo de batalha, né? Não, mas antes de ir, eu vou terminar o que eu comecei. Antes de largar, eu vou ser responsável com aquilo que o pai me deu. Sabe, poderia ser algo mais emocionante, poderia ser algo até maior. Só que antes de ele ir, ele delega alguém para tomar conta das ovelhas. Sabe o que isso me mostra? Isso fala de zelo. Isso fala de compromisso. Isso fala de alguém que está ligado com o encargo que recebeu. Alguém que entendeu, ele está ali mostrando esse cuidado. Davi vai partir para algo novo, para algo maior, mas não negligenciando a responsabilidade do antigo e do menor. Deus, meu pai mandou e pode ter algo novo aí, mas eu não vou sem antes terminar o que eu comecei. Eu não vou sem cuidar daquilo que talvez possa ser pouco, daquilo que não possa, talvez seja antigo. O que isso me mostra? Que Davi vai partir para o maior, mas sem descuidar do menor. Davi vai partir para o muito, mas sem descuidar do pouco, sendo fiel ao pouco. E sabe por que eu digo isso? Porque 1 Samuel capítulo 7, verso 28, quando Davi chega no campo de batalha, um dos irmãos dele vê ele lá, vai lá irado: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer nesse lugar? E ainda diz assim: olha como é,
Olha como é, quem anda na oração, anda preparado para as afrontas contrárias. Quem anda na oração, anda preparado para o confronto. Porque quando o irmão dele vê, olha o que o irmão dele diz assim, 1 Samuel capítulo 17 e verso 28. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha, era como se eu vou pegar Davi, porque ele deve ter abandonado a responsabilidade para vir aqui se meter no que não diz respeito a ele. Com quem se deixou? Mas Davi, antes de sair, com sabedoria, já deixou alguém tomando conta. Então, ainda que fosse pequeno, Davi era responsável com aquilo que era pequeno. Ainda que não fosse muito, ainda que fosse pouco, Davi era responsável. Eu acredito que Davi já sabia de algo que nós depois. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Hoje a gente não cuida, a gente não valoriza, não, pouco, por quê? Porque nos falta oração para ter sensibilidade, que pode ser pouco para nós, mas é muito para Deus. Aparentemente pode não ser muito para nós, mas vale muito para Deus. E aí o que acontece? Ele recebe uma nova instrução do Pai nesse momento, vai levar mantimentos para os seus irmãos, mas ele não deixa pela metade o que estava fazendo antes. Se pergunte, você é do tipo que termina tudo que começa? Somos do tipo que começamos e vamos até o fim? Somos aqueles que pegam, a palavra de Deus diz, Deus não tem prazer daquele que abre mão do arado, aquele que olha para trás, daquele que retrocede. Será que a gente começa e termina? Será que a gente começa e vai até o fim? Davi está sendo responsável com aquilo que lhe foi delegado. Por que ele faz isso? Porque ambas as coisas são importantes. O rebanho é importante, levar mantimentos para os irmãos é importante. Por quê? Porque é do Pai. E se é do Pai, tudo tem importância. Foi meu pai. A gente pensa muitas vezes, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei, e aí Davi não está lá, e automaticamente a gente já diz assim, Jessé é um pai ruim, porque Jessé abandonou Davi. Mas a Bíblia não diz isso. A gente tira conclusões, porque o profeta vai passar por todos eles e diz, não está aqui. Tem mais algum? E aí ele diz assim, olha, tem o mais novo, o caçula. Só que ele está tomando conta do rebanho. Às vezes a gente assiste por aí em coisas que não são bíblicas, que era uma família pobre, e eu não acredito, porque eles tinham posses. O Jessé tinha uma posição na sociedade ali. Então eu acredito que ele não deu nem o rebanho porque estava excluindo, deu o rebanho porque estava confiando. Cuida do meu rebanho. Você é o caçula, mas cuida do rebanho. Porque às vezes a gente olha e diz, não, o Davi, coitadinho, era esquecido. Não, ele não diz isso. Quando o Samuel fala, está faltando alguém, ele diz, é o caçula que está cuidando das ovelhas. Mas ele podia titubear e dizer, não, tem o caçula. Ele está cuidando das ovelhas. E por que ele pensa isso? Primeiro, porque ele não sabia porque Samuel tinha ido lá. Segundo, que quando Samuel fala o que foi fazer, eu acredito que ele não pensa, é o caçula que vai ser rei. Eu acredito que ele nem considerou essa hipótese, pela idade, Então, nós vemos aqui que Davi está fazendo o quê? Tanto cuidar das poucas ovelhas, quanto levar o mantimento para os meus irmãos é importante. Porque é encargo que o meu Pai me concedeu. Sabe, a tua família é encargo de Deus para você. Se você é pai, a paternidade que você gera é encargo de Deus para você. Ser um marido, se você é mãe, a maternidade, ser mãe é um encargo de Deus para a tua vida. Ser uma esposa é um encargo de Deus para a sua vida. Sermos cristãos é um encargo de Deus para a nossa vida. E a minha pergunta é, temos dado continuidade àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Ou será que a gente é aqueles crente criança, do lado negativo na questão de comportamento, que sempre está precisando de um brinquedinho novo para ser motivado e continuar no encargo? Olha, me dá algo novo, senão eu não continuo. Não, agora eu não quero mais fazer isso, agora eu quero fazer aquele outro, porque eu quero me sentir motivado. Não, a minha motivação não vem do que eu faço, a minha motivação vem de para quem eu faço. Essa deveria ser a nossa motivação, que é a motivação de Davi. Então qual é a segunda lição que ele me ensina? Que uma vida de oração gera responsabilidade com os encargos que o Pai nos deu.
Uma vida de oração nos torna responsáveis. Quanto crente hoje por aí que diz: eu quero desistir do casamento, eu quero desistir da família, eu quero desistir da caminhada, está dizendo que eu estou querendo abrir mão do encargo, daquilo que eu recebi de Deus. Eu não sei se, observa comigo, Davi vai sair para algo maior, mas antes de sair ele diz para alguém, eu não sei, a Bíblia não cita, mas ele diz, ele deixa outro tomando conta das ovelhas. Davi não tem problema em perder posição, Davi não está preocupado com posição, Davi está preocupado em obedecer ao pai. Davi bota alguém para cuidar, e vai para a nova tarefa, vai para aquilo que o pai pediu. Mas olha como Davi não está preocupado com o cargo, Davi está preocupado com o encargo. Davi está preocupado não com o cargo de ser pastor, ele está preocupado como vão ficar as ovelhas. Até quando nós vamos ver isso, né? A gente mais preocupado com o cargo do que com o encargo. Eu sou pastor, não tenho ovelha, como? Às vezes a gente está mais preocupado com a posição que recebe do que ser responsável com aquilo que Deus colocou. Pastor, eu não sou pastor, eu não tenho igreja. Você é marido, você tem esposa, você tem filhos, você tem um lar, você tem uma casa, você tem encargos. E Deus te dá a graça, a capacidade para ser responsável com esse encargo, né? Então olha que maravilhoso. Primeiro ponto, uma vida de oração traz disposição. Não é estar disposto para orar, é estar disposto porque orou, é estar disposto. Segundo, uma vida de oração gera responsabilidade com os encargos que o Pai nos deu. Ainda no verso 20, tomou a carga que havia preparado e partiu. Quem de nós nunca disse, essa caminhada está difícil? Está pesada, está cansativa, precisa aliviar. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: Davi, levanta-se antes da aurora, antes de amanhecer, bem cedo, disposição. Davi ajeita o que vai ficar, antes de ir para a nova missão, ele deixa tudo ajeitado no encargo antigo. E aí quando ele vai, ele toma a carga que ele mesmo preparou. Olha só, ele vai, né, para um lugar, ele vai fazer, ele vai ao encontro dos irmãos, sem saber que ele está indo ao encontro da maior de todas as batalhas que ele enfrentaria. Mas ele está ali, né, se preparando. Ele vai, ele não sabe o que vai acontecer. Ele está indo para levar mantimento para os irmãos. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele não está indo de qualquer jeito. Ele não sabe o que ele vai enfrentar, mas ele não está indo de qualquer maneira. Ele toma a sua carga, a carga que ele mesmo preparou. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos partir logo para a ação, não é assim? Eu estou até brabo porque eu ainda não fiz. Eu quero fazer logo, vamos fazer, eu quero ministério, eu quero ir, eu quero ver acontecer. Mas a pergunta é, será que nós estamos dispostos a carregar a carga que isso exige? Porque a gente quer fazer sem se preocupar com a carga que precisa levar carga, precisa. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, então siga-me. A palavra de Deus ainda diz, olha, levai o fardo, e a minha versão de Bíblia diz, as cargas uns dos outros. Mas o mesmo capítulo também diz, e cada um leve o seu fardo. Olha só, tem coisa para carregar? Tem. Jesus diz, toma a cruz e siga-me. A Bíblia diz, leva o fardo uns dos outros, as cargas pesadas. Pastor, mas você diz que ele falou leve uns dos outros, e depois no mesmo capítulo ele diz, cada um leve o seu fardo. Quando você vai estudar a palavra em si, são palavras da origem diferente. Quando ele diz carga, ele está levando o peso um dos outros. Mas quando ele fala de cada um levar o seu fardo, ele está falando da capacitação pessoal. Não é qualquer um que vai aguentar levar o fardo dos outros. Não é qualquer um que está disposto a dizer, vem cá, vamos repartir esse peso, joga cá. Claro que hoje o problema não é alguém que reparta o peso. Hoje o nosso problema é o nosso orgulho que não permite que a gente exponha o peso que carrega. Mas não é qualquer um que está disposto a dizer, porque a Bíblia diz que nós precisamos suportar uns aos outros.
A origem da palavra bastarzo não quer dizer de esse irmão é chato, eu tenho que suportar. De pé, dar suporte. Não é um que vai nos suportar. Não é qualquer um que vai parar a caminhada ou vai diminuir o passo para dizer, estou aqui, ó. Você já viu alguém que tem dificuldade para andar? Que precisa alguém auxiliar? O que é que acontece? Por alguém que tem dificuldade de andar, alguém que estava andando rápido precisa diminuir o passo. Para suportar, para ajudar, que aquele que está devagar não pare. Só que o nosso problema é que muitas vezes a gente não quer dar o braço para alguém nos ajudar. Eu prefiro me arrastar do que ser ajudado. Mas aqui nós estamos vendo que mais do que isso, né? Foi como eu disse Paulo e Silas, curados para curar. Os irmãos aqui, os jovens já pregam tanto dessa, que às vezes a gente quer sair sem ser curado. Então aqui nesse momento é isso, né? Tá, ele se prepara, ele tem ali uma carga para levar. Sabe, querido, por que é que ele carrega a carga? Porque a carga não é pesada. Pastor, não é pesada? Não. Mas por que para mim às vezes está? Deixa eu dizer algo. A carga só é pesada onde a oração é leve. A carga só é pesada onde a oração é fraca. Porque essa carga nós não levamos no físico. Essa carga nós levamos no espiritual. É no espírito. Então, por que é que muitas vezes a carga está pesada? Porque a oração está fraca. A oração está leve, né? Está faltando essa vida. A carne só é forte. Nossa guerra é a carne. Eu não falei acerca de muitas vezes a nossa identidade não ter sido mudada. Saímos do Egito, Deus nos do pecado, do lugar da abominação, nos conduz no deserto, ali Ele nos sustenta. Vamos passar pelo Mar Vermelho. No Mar Vermelho, o inimigo que nos mantinha cativo vai morrer. Mas muitas vezes caminhando para Canaã, a nossa identidade no Egito ainda é a mesma identidade. E aí alguém fala, pastor, mas é que a carne é fraca. O que faz pecar não é a carne ser fraca, é a carne ser forte. Quando a carne é forte que a gente peca. Mas como é que a gente, o problema é que a gente não quer enfraquecer a carne. Como é que a gente mata a carne? Orando. Como é que a gente enfraquece a carne? Orando. Então a falta de oração produz indisposição. Indisposição física, indisposição espiritual, indisposição, eu estou indisposto, bota a mão na minha cabeça e ora. Não, irmão, vai orar. Vai ter vida de oração, que você vai ver a disposição voltar. Você vai ver o ânimo voltar. Você vai ver, é tão lindo que o Salmo 55, eu não quis me deter nele, irmão. Mas é coisa linda o Salmo 55, porque Davi está falando de tudo isso aqui, no momento em que ele está sendo perseguido. No momento em que tem luta, que tem inimigo atrás dele, no momento que ele vai dizer assim, olha, o que eu estou passando, não foi nem um inimigo que fez, mas foi um falso amigo. O que Davi está passando nesse momento, não foi um inimigo do outro lado que feriu, foi um companheiro que orava junto, um companheiro que caminhava junto, e ele está ali, né, dizendo, olha, eu vou clamar e o Senhor é minha salvação, Ele me salvará, eu oro de manhã, de tarde e de noite, né, e o Senhor vai me ouvir a minha súplica. Eu achei lindo aqui que no capítulo 55 do Salmo, no verso 19 ele diz assim, Deus que reina desde sempre me ouvirá e os humilhará. Está falando dos inimigos. E aí tem uma pausa e ele continua. Pois os ímpios jamais mudam seu modo de agir. O que ele está dizendo? Que o ímpio... E ele fala por que é que o ímpio não muda. Ele dá a razão por que é que o ímpio não muda. Sabe por quê? Já pegou, né? Sabe por que o ímpio não muda? Ele diz, porque não tem o temor de Deus. É pela falta de temor de Deus que não há mudança. Então mesmo aqui, no meio da perseguição, no meio da decepção, porque pensa, é um amigo que feriu, é um amigo que traiu, é um amigo que abandonou, e ele está ali dizendo, eu oro de manhã, de tarde, de noite, e o Senhor ouvirá a minha súplica. Por quê? Porque tem disposição.
Então não está orando para ser disposto, está orando porque vida de oração traz disposição. Ele não tem disposição para orar, ele está orando e a disposição é o resultado da oração. E aqui, nessa terceira parte, quando ele toma a sua carga, vida de oração, uma vida de oração nos capacita a carregarmos a carga que é necessária. O que é que eu disse agora há pouco? A gente quer que Deus nos tire de algum lugar para a gente não sentir mais o peso. Muitas vezes a gente está dizendo: Deus, tira essa carga. E o que Deus está dizendo, talvez se a gente estiver sensível para ouvir, eu quero te tornar apto a carregá-la. Eu quero te fortalecer, né? Muitas vezes a gente quer que Deus tire situações. Felizmente hoje tem crente que faz feitiçaria gospel, quer que Deus tire pessoas do caminho. E aí às vezes Deus está dizendo: não, essa carga é para você se tornar mais forte, essa carga é para mudar a tua vida, é para te levar a uma vida de oração. E ainda no verso 20 ele diz: tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai lhe havia ordenado. Tem disposição para sair bem cedo. Oração traz disposição. Ele vai deixar o rebanho com outro alguém cuidando. Vida de oração traz responsabilidade com os encargos do pai. Ele vai preparar a carga e partir, né? Vai carregar a carga. Vida de oração nos torna aptos a carregar a carga que necessitamos. Mas ele faz tudo conforme o pai ordenou. Sabe que isso me mostra que Davi era um filho que honrava o pai. Davi era alguém que obedecia à autoridade do pai. Davi tinha respeito, obediência, honra. Ele faz tudo conforme o pai ordenou. Eu fico me pensando, como nós podemos esperar que Deus nos coloque em grandes cargos, em altas posições, sendo que muitas vezes a gente não obedece e não honra nem o básico que a gente deveria obedecer. Filhos que querem ser colocados em altas posições, mas não obedecem nem pai e mãe. Crentes que no seu trabalho, né, querem ser colocados em altos cargos e no trabalho não obedece patrão, não obedece uma liderança. Como a gente pode esperar isso? Nós estamos vendo Davi obedecendo, tudo conforme a vontade do pai. Nós vamos ver a Bíblia falando dos relatos de batalha de Davi, das batalhas que ele enfrentou, das vitórias que ele teve, de como era um homem guerreiro. Então eu fico me imaginando que talvez um dos maiores sonhos de Davi era ser guerreiro, era estar na frente de batalha, era estar lá com os soldados para enfrentar os exércitos que vinham se opor ao exército de Deus. Mas onde Davi está? Davi está no pasto cuidando das ovelhas do pai. Davi está cuidando de ovelhas, né? E isso é interessante porque talvez ele até quisesse estar no campo de batalha. Não posso dizer que queria, porque a Bíblia não me afirma isso. Estou divagando aqui. Poderia ser que ele queria estar no campo de batalha, ser um soldado, estar com a espada empunhada para a batalha, para vencer o inimigo. Mas ele está no campo cuidando de ovelhas. Lá no capítulo 15, do verso 17 de 1 Samuel, que lemos, diz assim: todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Pensa, um guerreiro está lá, vendo aquela batalha, e acho que ele dizia: não vejo a hora de ficar aqui. E de repente ele lembrava: eu preciso voltar para cuidar das ovelhas. E ele voltava, isso, que ele voltava para continuar a cuidar. Então Davi talvez não estivesse no lugar que ele mais queria. Talvez no coração dele ele podia dizer: eu queria estar lá no campo de batalha, eu queria estar lá guerreando, eu queria estar lá ajudando o exército, o exército do meu Deus. Sabe, eu fico pensando, porque um líder é um modelo, um líder é uma referência para aqueles que obedecem, que seguem. E lembra quando Davi tem a queda, que ele vai falar para o esposo da Batseba não ir para a batalha. Chama ele e fala: fica por aqui. Ele fala: como eu vou ficar aqui enquanto o povo perece na batalha? Ele deve ter visto isso em alguém. E ele está dizendo: como eu vou ficar aqui tranquilo enquanto o povo está lá batalhando? Eu não consigo.
Então eu imagino que Davi deveria ter esse coração, mas ainda assim Davi não estava talvez onde queria estar, mas ele estava onde o pai o queria. Ele estava no lugar que o pai, sabe o que isso fala? Fala de respeito, fala de honra, fala de obediência, né? Por quê? Porque um dia Jessé vai precisar de alguém que leve mantimentos para os irmãos. Jessé vai precisar de alguém que leve, né, o alimento para os irmãos. E nessa hora, Jessé vai procurar alguém para essa missão. E nessa hora, o pai vai procurar alguém. E aí eu te pergunto, aonde o pai vai procurar alguém nessa hora? E você rapidamente diria, no pasto. E eu diria, não, vai procurar no lugar da obediência. É no lugar da obediência que o pai vai procurar. Deixa eu ver se meu filho está onde eu mandei ele ficar. Deixa eu ver se meu filho está na posição que eu coloquei. Deixa eu ver Davi está aí. Então eu posso contar com Davi. Sabe por que muitos hoje não têm sido usados pelo pai? Porque muitas vezes quando o pai o procura no lugar da obediência para usar, eles não estão ali. Estamos no lugar que queremos estar, mas não no lugar onde o pai quer que estejamos. Quantas vezes eu falo, esses dias o irmão pegou o Uber para vir para a igreja, e conversando com uma outra pessoa de uma outra denominação, e aí o rapaz disse, na minha igreja todo mundo faz, eu faço, todo mundo faz, vamos para lá que você já também faz. E aí? Esse é o lugar da obediência. Não é que a gente não vai fazer, vai, quando o pai olhar e dizer, cadê meu filho? Cadê minha filha? Está ali. Davi, eu tenho uma missão para você. Davi, vai levar mantimentos para os seus irmãos. Mantimento, pensa você, Deus já preparou algo maior, mas é na obediência, pega essa, é na obediência que Ele vai nos usar. Às vezes a gente fala, Deus usa qualquer um. Deus não usa desobediente, porque Ele é Deus, Ele é santo. E aí a gente pega, ele usou a mula. Ele só usou a mula porque o profeta estava desviado. Mas onde tiver filho obediente, o meu Deus não precisa contar com mula. Ele tem ovelhas, ele tem filhos. E ele olha para o lugar da obediência. Eu preciso de alguém para ir para o campo de batalha. Eu preciso de alguém para levar alimentos e trazer notícia. Olha só que lindo, ó. Fazer um link. Com quem eu vou contar? Eu pedi para o Davi ficar no pasto. Vamos ver se ele está lá. Está lá, na obediência. Sabe, para de se revoltar por não ser usado. Se coloca no lugar. Se coloca no lugar e o pai te chamar é questão de... No momento certo ele vai dizer, vem filho. Sai do campo, porque ele diz, a palavra de Deus diz, ele é aquele que tira ele de trás das malhadas, ele é aquele que tira ele de trás das ovelhas brancas e coloca sentado com quem? Deus, o Pai. Está lá, escondidinho atrás das ovelhas, mas o Pai está vendo, está no lugar da obediência. Hoje nós vivemos tempos onde o homem quer se alavancar, onde o homem quer aparecer, não. No reino a gente não cresce quando aparece. A gente cresce quando some. É quando se esconde. É quando Deus está procurando pelos Enoques. Onde estão? Escondidos. Escondidos em Deus. Escondido na vontade. Escondido na obediência. Pensa comigo. Divaga um pouco. Não é pecado. Se Davi um dia estivesse lá no pasto e olhasse e dissesse, é tão sem graça ficar aqui no pasto com essas poucas ovelhas. E ainda tem umas ovelhinhas que é difícil de lidar. Quer saber? Meu pai não está vendo mesmo. Eu vou dar uma corridinha lá no campo de batalha. Eu vou dar uma espiadinha lá. Eu vou sentir uma emoçãozinha lá. Depois eu volto e meu pai nem percebe. A minha Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os bons e os maus. Nada escapa dos olhos do Pai. Aí pensa comigo, se Davi faz isso, faço uma pergunta, ele faria diferença no campo de batalha? Ele poderia somar no campo de batalha? Por quê? Porque estaria no lugar errado, no tempo errado e pior, sem autoridade para estar lá. Sabe, hoje é um tempo que parece que não tem, eu quero fazer, não importa se tem autoridade ou não. Eu quero falar, não importa se Deus está comigo ou não. Sabe, importa.
Importa. Na verdade, nada tem êxito, nada tem sucesso, nada cumpre o propósito se não for debaixo. Tem gente hoje querendo se enviar para o campo. Tem gente hoje querendo entrar na batalha. Tem hoje gente procurando um Saul. Aonde está um Saul para botar uma armadura em mim e dizer vai para a batalha? Só que crente de oração não aceita armadura de desviado. Crente em vida de oração não veste qualquer armadura, porque crente de oração é cheio do Espírito Santo, e quando vai pôr a armadura ela fica desconfortável, porque para quem ora tudo que é errado é desconfortável. Tenta, mas não dá. E Davi está ali, está no lugar, ele obedece. Sabe o que garante a vitória? Não é estar no campo de batalha, não, é estar no campo de batalha, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo e debaixo da autoridade do Pai. Eu vou sair, vou pregar, eu vou sair, vou fazer. Deus enviou, Deus falou, hoje Deus falou para mim, Deus me falou, Aí você tem pai, você tem mãe, você tem pastor, você tem gente que te cuida. Não, mas Deus me revelou no secreto. E aí você acha que Deus não vai testificar com ninguém para te proteger, para te ajudar, para te sustentar em oração. Lembra, somos um corpo, somos membros de um corpo. Sabe, entenda, não tem como eu querer contar com o favor do Senhor, andando fora da vontade dEle. Como contar com o favor do Senhor fora da vontade dEle? Como dizer, não, eu estou aqui debaixo da autoridade. Semana passada o pastor Jonathan falou do momento da oração de Jesus, Getsemane, está ali suando sangue, tamanha era a pressão. Mas o que ele vai dizer? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, hoje nós oramos para Deus fazer a nossa vontade, irmãos. Nós vamos para a oração para dizer Deus faz, Deus me envia, Deus dá isso, Deus dá aquilo. Não, oração não é para a gente dizer o que Deus tem que fazer. Oração é para a gente se alinhar com o que Deus está fazendo. Oração é para a gente ouvir o que Deus quer que a gente faça. Vai, Davi, agora chegou a hora. Pega os mantimentos. Por que é que tem vida de oração, irmão? Por que é que tem vida de oração? Porque Davi podia dizer assim, eu levar alimento para esses que estão fazendo o que eu queria fazer? Talvez faltasse água para alguém e você dizer assim, eu que tinha que estar pregando lá, acabou a água, que morra de sede. Vai levar. Talvez você queria estar lá e eles estão no lugar que você queria estar. Mas melhor do que estar no lugar que você queria estar, é no lugar que Deus te quer, e melhor, debaixo da vontade dEle. Agora vai, debaixo de autoridade. Pensa, o irmão chega e diz, o que está fazendo aqui? O pai mandou. Mas vim debaixo da autoridade do Pai. Foi o Pai que me mandou. Não vim de intrometido. Fiz tudo certo, deixei as ovelhas tão cuidadas. Porque debaixo... Irmão, não tem como a gente dizer que está se movendo debaixo da direção do Pai e está fazendo tudo atrapalhado. Estou debaixo da direção do Pai, vou deixando um monte de rastro solto no caminho. Não, meu pai, amanhã eu tenho que levar um mantimento, então antes de ir, já vou arrumar alguém para cuidar dessas ovelhinhas preciosas, porque elas são do Pai. Antes de ir, amanhã cedo já disposto. Sabe, isso me ensina que uma vida de oração nos torna obedientes à vontade do Pai. Não foi isso que Jesus disse? Depois da oração, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, o verso 22 aqui, depois vai dizer ali que então Davi entrega os mantimentos. Olha que lindo, Davi entrega os mantimentos ao responsável. Está vendo o que a vida de oração faz? A pessoa é responsável com aquilo que assume. A pessoa é responsável com aquilo que começa, né?
lá atrás, ajeitou o rebanho, agora estou levando. Ele não chega lá e larga, ele procura o responsável. Eu vou ler para você, que não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Davi deixou os suprimentos que havia trazido, verso 22 do capítulo 17. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Agora é a hora. Agora é a hora. Corre para a frente de batalha. Conseguiu se aproximar dos seus irmãos e indagou a esses se estavam bem. Olha só, estão aonde eu queria estar, estão fazendo o que eu queria fazer, mas eu não apenas trago alimento, ainda eu me preocupo com o bem-estar deles. Vocês estão bem? Porque afinal, foi o meu pai que mandou perguntar se vocês estão bem. Foi o meu pai que me instruiu. Então, ainda que eles estivessem fazendo o que ele queria, ainda que não fosse da forma dele, ele não estava sendo egoísta, ele estava preocupado com os outros. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Sabe, querido, sobra irresponsabilidade onde falta oração. Sobra egoísmo onde falta oração. Talvez você já disse, quem sabe eu no passado já disse, quem de nós talvez já não disse assim, eu não oro, porque quando eu oro parece que surge um monte de problema. Eu não oro porque quando a gente ora parece que piora. Quem será que nunca pensou assim? Está tudo bem, de repente a gente ora, parece que surge um monte de problema, né? E aí eu preciso te dizer que o pior é que isso é verdade. Muitas vezes nós vamos orar e problemas vão surgir. Nós vamos orar e isso vai acontecer. Só que entenda algo, sem oração nós nunca seremos capazes de resolver os problemas. E pior, sem oração, nós nos tornamos o problema. Eu não vou orar porque quando eu oro surgem problemas. Não, sem oração você não resolve os problemas. Sem oração nós nos tornamos o problema. O problema dentro do lar, o problema na família, o problema na sociedade. Muitas vezes é assim. Sabe, entenda isso. A oração atrai, mas a oração também afasta. Aleluia. A oração atrai, mas a oração também afasta. Lembra quando em Atos capítulo 1, e nós já estamos caminhando para o final, Jesus diz aos discípulos, ficar em Jerusalém. Lembra? Depois lá no verso 14 e 15, nós vamos ver que eles estão reunidos. Vamos ler. Não vou falar só, vamos ler. Atos capítulo 1, verso 14 e 15. Graças a Deus. Atos 1, 14 e 15. Aleluia. Jesus dá a direção, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Verso 14. Todos esses, vamos ler o 13. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judá, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, aleluia, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120. Lembra quando Jesus ressuscita e ele vai subir aos céus? O número de pessoas, Mateus relata, aproximava-se a 500. 10 dias depois, 120. 500. 10 dias depois, 120. O que há entre 500 e 120? Oração. Oração atrai, mas oração também afasta. Olha só, a gente precisa compreender. Sabe, oração ela coloca de pé. Tem dia que você não aguenta.
Tem dia que você não está suportando, e aí a oração te coloca de pé. Mas deixa eu te dizer, mas tem dia que a oração te coloca prostrado. Às vezes você pensa assim, não, a situação me fez me prostrar, não. Atos capítulo 7, lembra? Estevão está anunciando o evangelho, e enquanto ele anuncia, as pessoas estão iradas, com raiva, rangendo os dentes, até que elas resolvem tirá-lo da cidade e começam a apedrejá-lo. Quem está ouvindo a palavra não ora, não aqui, irmãos, lá, Atos 7. Quem está ouvindo a mensagem lá não ora, e porque não ora, está iracundo, porque não ora, está irado, porque não ora, está rangendo os dentes. Mas a minha Bíblia diz que enquanto atiram pedras em Estevão, o rosto dele é como de anjo. O rosto dele é, vamos ler, Atos 7, aleluia, eu gosto de mostrar, Atos capítulo 7, 54, Atos 7, 54, ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração, e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu, e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos, e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e o arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração. Não sei se você entendeu. Estão apedrejando Estevão, e o que Estevão está fazendo? Está orando. Estevão não está revidando, Estevão não está se defendendo, Estevão não está se chateando, Estevão está orando, Estevão está orando, aleluia. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos. Não foram as pedradas que colocaram Estevão de joelho na hora do confronto, foi a oração. Foi a oração. Não foi o problema que colocou. O problema só coloca de joelho quem ainda não se ajoelhou por causa da oração. A luta só coloca de joelho quem ainda não se ajoelhou por causa da oração. Aleluia. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo isso, dito estas palavras, adormeceu. Acha para mim o versículo dentro do contexto que fala do rosto dele. Depois vão dizer que não está na Bíblia, dizer que não está dentro dessa porção que nós lemos. Não foi o problema que colocou ele de joelho, não, foi a oração. Estou orando, estou vendo os céus abertos. Agora a preocupação não é mais a pedrada, irmão. Agora eu vi Jesus. Será que quando a gente vê Jesus, as pedradas ainda vão ser mais importantes? Por que você está assim? Porque estão me apedrejando? Não. Estevão está alegre. Estevão está vendo o céu. Estevão está vendo Jesus. E aí ele perdoa esse pecado. Não impute deles esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então entenda, oração atrai, mas oração afasta. Oração coloca de pé, mas oração coloca de joelho. Entenda, oração traz revelação. Mas se tem uma coisa que oração não faz, é encobrir.
Oração não encobre, oração revela. Porque muitas vezes nós não queremos orar, porque nós não queremos que venha a ser revelado o que está oculto. 6,15, obrigado, querido. É que é lá no outro capítulo, verso 15. Está lá, obrigado. Oh, vocês estão rápido, graças a Deus. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Vamos voltar lá para o Davi para nós terminarmos. 1 Samuel 17:40. 1 Samuel 17:40. Em seguida, tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no bornal de pastor, isso é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Eu não tinha me atentado a isso, mas no momento da batalha ele vai no riacho e pega as pedras, isso sim, 5 pedras, mas ele coloca onde? No bornal. Bornal que a Bíblia diz, bornal de pastor. Está vendo o perigo de abandonarmos aquilo que começamos? Porque se ele abandona, agora não tem mais bornal. E se não tem bornal, não tem mais onde carregar aquilo que vai derrubar o gigante. Por isso ele está comprometido com o que recebeu. Eu faço bem feito, eu não deixo pela metade, eu não abandono, eu vou caminhar, eu vou continuar. Sabe, ele pega 5 pedras, do que isso fala? Estratégia. No contexto aqui, né, que Davi chega, entrega e vai para frente de batalha. Golias está lá, e alguém diz assim, olha, quem derrotar Golias vai ser isento de impostos, vai casar com a filha do rei. Davi escuta, Davi diz assim, o que é que vai acontecer? Isenção de impostos, vai casar com a filha do rei, tá para mim, estou nessa. Nisso chega um irmão, quer afrontar, o que você está fazendo aqui? Quem está cuidando das poucas ovelhas? Davi ainda vai e pergunta para alguém, escuta, como é que é o negócio mesmo? Só confirma, é isso, então estou aqui, esse cara sou eu, deixa eu falar com Saul. Saul tenta dar a armadura dele, não precisa, eu já tenho a armadura do Espírito, não preciso de uma armadura exterior, já existe uma interior. E aí ele vai para frente de batalha para enfrentar o Golias. E quando vai, ele não vai de qualquer jeito, ele tem estratégia. Vai no riacho, pega 5 pedras, põe no bornal de pastor que ele ainda tem, porque não abandonou, porque está honrando o compromisso. Põe e vai enfrentar o gigante. Voltamos lá, verso 40, aleluia. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Nesse momento o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando na direção de Davi. Caramba, Golias tem 2,90 metros, Davi é franzindo, só que Davi tem vida de oração. Golias tem 2,90 metros e o que ele precisa? Ele precisa de um escudeiro à frente, porque do outro lado tem alguém de oração, tem alguém que tem vida de oração, aleluia. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e dos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas,
e Ele vos entregará em minhas mãos. Olha só, vida de oração traz disposição, mas vida de oração também traz ousadia. Davi está indo contra Golias, mas você viu o que ele fala? Ele diz ali, olha, eu darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército. Ele está indo contra um, mas ele já está declarando a derrota de todos. É o teu corpo e os cadáveres do teu exército. Olha que maravilhoso. Mas o verso 47 é lindo, porque ele diz, e essa multidão reunida vai ficar sabendo que essa vitória não veio por espada, essa vitória não veio por lança, essa vitória não veio porque eu fiz força, porque eu fui lá, briguei, esbravejei, me defendi, porque eu peguei alguém pelo colarinho. Não, essa vitória vem do Senhor, e se vem do Senhor, vem pela oração, é pela oração, e esse povo vai saber que Deus entregou a vitória. Só que eu acho lindo, e eu disse, é estratégia. Lembra que lá atrás nós lemos, e o que o Golias disse? Manda um homem, que eu quero ir a homem. Quando Davi pega as pedrinhas, sabe o que Davi está dizendo? Eu não vou ter contato físico com ele, eu vou vencer ele à distância. Sabe o que é isso? Estratégia de quem tem vida de oração. Por quê? Porque Davi sabia que a proximidade faria dele um alvo frágil e fácil. Franzino, pequeno, Golias um gigante. Então Davi tem estratégia, sabedoria. Ele é grande, eu sou pequeno, por isso eu venço ele à distância. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque muitas vezes nós queremos viver o pecado, vencer o pecado, nos engalfinhando com ele, nos agarrando. Eu vou derrubar o pecado. E quanto mais você pensa que está derrubando, mais agarrado com ele você está. Quanto mais você pensa que está vencendo, mais você está perdendo. Porque quem tem vida de oração tem estratégia de Deus para vencer o pecado. Eu tenho um pecado para vencer, onde Davi tira as armas de dentro das águas. Só que ele não só tira, ele carrega aquilo que tira. Quando o gigante vem, você recebe aqui, ó. O que eu disse? Eu digo isso veementemente, com certeza e autoridade. Deus nunca chega atrasado. Para com essa balela de achar que Deus demorou, que Deus atrasou. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Creia e verás a glória de Deus. Senhor, eu sei que Ele pode ressuscitar no último dia. O que ela está dizendo? O Senhor podia fazer ontem, e o Senhor pode fazer amanhã, mas hoje o Senhor não pode. Marta, creia e verás a glória de Deus. Só que creia para quem tem vida de oração. Aleluia. Sabe, e às vezes está querendo vencer o gigante do pecado agarrado, está lá engalfinhado. Como é que vence o pecado? À distância. Como é que vence o pecado? Se afastando dele em oração. Eu vou repetir, irmão, porque essa é a hora que se dizia glória a Deus, aleluia. Vencemos o pecado, não lutando com ele, se engalfinhando com ele, não rolando no chão com ele, mas nos afastando dele em oração. Sabe por quê? Porque não há pecado que resista aonde tem vida de oração. Não há pecado que permaneça aonde tem vida de oração. Não tem pecado que prevaleça aonde a oração predomina. Vence o pecado na oração. É na oração. Não, Golias é gigante, eu não tenho que me aproximar, de longe eu derrubo. E no nome de Jesus.